paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Aconteceu Comigo, programa de testemunho para edificar a minha, a sua, as nossas vidas. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso líder geral da UJADB, pastor Hernani Verguiano, e também junto conosco o nosso amado querido irmão Cristiano, diácono Cristiano. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos a todos. É um prazer imenso estar com o nosso pastor, nosso líder, nosso representante também no local. Nós glorificamos a Deus pela vida do nosso pastor. Como eu disse, espero que hoje Deus, através da vida do nosso pastor, através do testemunho, através do fato de acontecer comigo, possa edificar nossas vidas e a tua vida. Pastor. Boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos, o pessoal que está vendo a gente aí nesse podcast, Aconteceu Comigo, né? Quero desde já agradecer aí, muito honrado pelo convite, né? De participar, né? Geralmente a gente é convidado para pregar, podcast é a primeira vez que estão convidando, mas a gente, tamo aí. É de muitos, né, pastor? Se Deus quiser. Pastor, o intuito nosso é mostrar um outro lado do pastor Hernani. Então nós queremos que o Senhor abra o coração da gente e conte um pouco da vida do Senhor, como que foi a infância, como é ser filho do nosso presidente, pastor Márcio, a responsabilidade, que a gente sabe que vem uma responsabilidade junto. Se o pastor deu início, já desde criança, já cedo, já desde berço evangélico, não. Se o pastor teve algum momento de afastamento, o pastor tem uma liberdade de estar. Bem, vamos lá. Sinta-se à vontade, caso quiserem aí perguntar mais, né? A fundo algum assunto. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Para quem não conhece, né? Já foi feita a apresentação, né? Eu sou o pastor Hernani, né? Eu gosto de apresentar aqui primeiro, antes de tudo, eu sou salvo, graças a Deus. Amém. Sou alcançado pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? E sou casado com minha esposa Maísa, uma mulher maravilhosa, abençoada, né? Que tem estado comigo também junto nessa caminhada, porque nunca é só um, né? Nunca é só um. E tenho 2 filhos maravilhosos também, que Deus nos abençoou, né? São crianças, estão aí na fase de escola, mas tem sido um aprendizado incrível, né? Para além disso, como já disse, sou pastor, né? Hoje estou como pastor vice-presidente lá em Bauru, né? Na Adebras Bauru, que para mim tem sido também, além de uma honra muito grande, né? A confiança, né? Das nossas lideranças, também de Deus, por estar na frente dessa responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande, né? E poder estar aprendendo mais a cada dia, né? Exercer esse ministério tão bonito que é o pastorado. E fora isso, acho que é isso, né? Também sou formado engenheiro, né? Mas ultimamente não tenho atuado tanto, estou mais na área ministerial, né? Já há um tempo já. O senhor atuou por algum tempo na área profissional? Sim. Eu sou formado em engenharia ambiental, né? E eu até pouco tempo atrás eu trabalhava como técnico de laboratório da Universidade Federal do ABC, né? Lá em Santo André. Então eu era lá concursado, trabalhei por quase 10 anos. E foi uma benção também, um trabalho abençoado, é algo que eu gosto também, engenharia, algo que a parte de exatas, meu pai também é engenheiro, né? Então a gente herdou um pouco disso dele, então é uma coisa boa também que eu gosto de fazer, né? Mas ultimamente Deus tem me direcionado mais para a área ministerial, que é algo que eu gosto também. Herdou a profissão e herdou o ministério. Exatamente. Bom, uma responsabilidade maior, né, pessoal? Se a gente for analisar aí, quando se trata de assumir uma responsabilidade para estar à frente de um trabalho evangélico, igreja,
de campo, várias congregações, isso eu acredito que adere muito mais observância, mais, não que não seja nos outros compromissos lá trabalhistas, não seja responsabilidade, mas eu acredito que é algo um pouco assim mais elevado e uma carga mais pesada. Mas, pastor, é assim, a infância do pastor foi tranquilo, já desde de início, o pastor teve uma infância assim já na igreja, começou assim, o pastor conheceu Jesus já desde o começo, ou aceitou Jesus a partir de que idade? O pastor pode comentar? Eu nasci em berço evangélico, né? Então eu nasci, meu pai ainda não era pastor, né? Ele era evangélico, obviamente, e meu avô, pastor Lupercio Verginiano, já era pastor presidente, né? Que hoje é a Adebrais. A Adebrais, ele era presidente ali, na época não era o Novo Templo, lá para os que conhecem, na Celso Garcia, era o templo da Major Marcelino, né? Um templo antigo, e ele já era, então, pastor aí, só em São Paulo, na época, eram 800 congregações, e ele administrava também como pastor presidente da Conemad, que hoje é o bispo Samuel Ferreira, né? Então, que é o estado de São Paulo. Então, ele coordenava os campos do estado, né? Então, assim, já estávamos envolvidos, né? Meu pai ainda não exercendo pastorado, ele sempre trabalhou na igreja justamente com engenharia. Ele fez engenharia civil e ele trabalhava muito fazendo projetos e construções das congregações das igrejas, né? E a gente sempre estava na igreja, né? Aquela história, né, de crescer filho de pastor, neto de pastor, né? Na época era só neto, mas já era aquele negócio, né? Já tem aquelas câmeras, né? O pessoal de olho, né? A gente sabe como que é. Mas assim, graças a Deus, uma infância muito tranquila, muito boa, abençoada, né? Tenho meus irmãos também, todos cresceram na igreja, né? São mais 2 irmãos e minha irmã, né? Somos todos em 4, né? Eu sou o segundo. Então é uma infância abençoada dentro da igreja, e que assim, que hoje eu olho para os meus filhos, eu consigo ver a mesma coisa, né? E então eu vejo como aquilo foi bom para mim, né? Crescer na igreja, e como eles também estão seguindo mais ou menos o mesmo passo, né? Isso também é bom para eles. Mas é claro, também tem partes difíceis, né? Aí depois, quando meu pai realmente ele assumiu um pastorado, ele foi consagrado a pastor, foi dirigir igreja, isso aí eu já tinha uns 6, 7, 8 anos de idade, né? E nessa época, um pouquinho antes, eu costumo dizer que eu tive o meu encontro com Jesus, né? Exatamente, porque é aquela história, né? A gente cresce na igreja, mas, né, filho de peixe não é peixe, né? Filho de pastor não é, filho de crente não é crente, né? Então tem um momento que você fala, tem que aceitar Jesus, né? E aí aquela data, aquele dia fica marcado. Não, aquele dia eu levantei a mão, orei e aceitei a Jesus, né? Foi. Então, isso aí foi na fase entre os meus 6, 7 anos, né? E também, assim, a importância aí do ministério infantil, né? Não foi no culto da igreja, foi num ambiente fechado, um líder que falou com poucas crianças, falou, vocês precisam fazer essa oração, vocês precisam ter esse direcionamento e ter certeza de que é isso que vocês querem. Quer dizer, a gente muito pequeno já tem esse entendimento, e aquilo, às vezes, se eu tivesse talvez na frente dos meus pais ou das outras pessoas, talvez ia ficar inibido. Foi algo um pouco mais singelo, mais simples, mas foi aquele momento, e até hoje recordo, guardo aí no coração como o dia que o Senhor, né? 6 anos, foi por volta dessa idade. Então, como eu disse, meu pai assumiu o pastorado, aí as coisas começaram a mudar, porque aí meu pai tinha mais tempo com a igreja, né? E a gente, consequentemente, menos tempo com os nossos pais, né?
Mas graças a Deus, Deus abençoou em tudo, supriu em tudo. Mas assim, a gente vê aí o início da vida ministerial do meu pai e da minha mãe, consequentemente, então aquela coisa turbulenta, né? Aquela coisa difícil. Eles também trabalhavam, tinham seus empregos seculares, tiveram que conciliar por um bom tempo. E aí foi todo um crescimento, a gente cresceu junto nisso, né? Então eu acompanhei tudo isso, eu vi esse processo, eu já tinha ciência do meu pai se tornando pastor, assumindo as responsabilidades, crescendo ministerialmente, né? E assim, tudo isso depois está voltando para mim, né? Entendeu? Então, de certa forma, eu já via muita coisa, já esperava muita coisa, né? Que é o que espera mesmo de quem quer seguir o ministério, né? Na verdade, de quem é chamado para servir, né? Eu até ia entrar nessa questão, ia fazer essa pergunta para o senhor, né? De crescer e ver aquilo que o pastor Márcio recebeu ministerialmente, ter se posicionado, ter aceitado o pastorado, cresceu do lado do pai, vendo o pai exercer o trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Conduzir almas, né, pastor? É um trabalho maravilhoso. É lindo, né? Mas assim, é lindo, mas não é fácil. Querendo ou não, tem renúncias, sacrifícios pessoais. E a palavra mesmo do Senhor fala disso, né? Se a gente estudar a Bíblia, a gente vê quando quando Jesus se apresenta a Paulo, ele fala: vou te mostrar o quanto deverá padecer pelo meu nome. A verdade é essa, o ministério, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas significa cada dia tomar a sua cruz e seguir após Jesus, né? Então, gente vendo isso, eu vi meu pai também, em um certo momento, deixar o seu emprego secular, fazer uma decisão e seguir. E assim, nem tudo acontece conforme a gente planeja, né? Tudo está na mão de Deus, né? É muito volátil, então às vezes você está aqui, às vezes você está lá, e você tem que entender que é a vontade do Senhor, né? Está sendo feita, né? Mas assim, tudo isso eu falo que eu vi acontecer, e hoje para mim estar aqui, tenho ciência de que eu estou à mercê das mesmas coisas, né? Tem que aceitar isso. Pergunta, na vida ministerial do nosso pastor Márcio, teve muita mudança de cidade, não ficou mais centralizado? Foram poucas, né? Então, assim, o meu pai, ele fala, e eu acho muito engraçado, ele fala que ele só teve um pastor só, que foi o pastor Lupercio, né? E as mesmas igrejas que meu pai congregou a vida toda, foram as mesmas igrejas que eu congreguei a vida toda. Meu pai nasceu, cresceu no Brás. Quando virou pastor, assumiu uma igreja da Moca, dirige como dirigente, ficou um tempo lá. Eu fui junto, já era criança, minha família. Voltamos para o Brás, meu pai ficou por mais 10 anos como vice-presidente e responsável também pela obra da Debrais, né? Eu trabalhava todo dia lá. E aí também, ao final da obra, meu avô já estava, né, um pouco mais avançado de idade, já estava difícil, ele foi jubilado. E meu pai assumiu o campo de Osasco como pastor-presidente e ficou lá por 15 anos, e eu fui junto. E depois, ele agora, recentemente, há 2 anos, né, o bispo enviou ele aqui para Bauru, né, para a cidade abençoada que estamos, e eu vim junto. Então, acompanhei os meus passos, né. Então, não foram muitas, mas que eu vejo assim, para mim, nessa mudança. Cada mudança você cresce, né? Cada mudança te força a você crescer. A gente é fácil se acomodar com aquilo que a gente já está habituado, que a gente já conhece. Você já está dirigindo uma igreja já com bastante tempo, não tem mais novidades, né? A partir do momento que muda, você tem que começar do zero, você tem que fazer um esforço maior
Então, isso te força também a evoluir, né? Isso é bom também, isso é bom. Então, para mim, hoje, esse momento de vir para cá, para Bauru, eu encaro como uma evolução muito grande, né? E um trabalhar de Deus também na minha vida, nesse sentido. Pastor, eu tenho uma pergunta interessante, não sei se vai fugir muito do assunto. Eu tenho particularmente, pastor, uma curiosidade. A gente aqui, pelo menos em Agudos, aqui, por se tratar de parte ministerial, nós ouvimos muito a questão do nosso pastor, o pastor Lupercio. Seu avô é um grande líder e um grande representante. Então, assim, o pouco que a gente ouviu foram coisas assim grandes. E a gente também tem um conhecimento, assim, já ouviu falar também que ele atua nessa parte de construções, de fundações, de outros ministérios, não outros ministérios fora do nosso, campos, mas de campos, né? Abrangentes aí, de outras cidades, presente. Eu queria que em poucos, assim, pastor, se o pastor Hernandes pudesse falar um pouco, assim, dessa trajetória, porque a gente analisa como isso um ato grande, assim, né? Por se tratar de campo, de evolução do nosso ministério, de crescimento, a importância do nosso pastor Lupercio nessa caminhada e nessa linha de crescimento. É difícil falar do pastor Lupercio. Eu como neto, eu confesso que eu vivi pouco com ele, porque boa parte, ou ele estava na igreja trabalhando demais, e ele trabalhava, ou chegou uma época que realmente ele já ficou acometido da doença, ele acabou tendo Parkinson, né? E aí, então, eu tenho muitas lembranças dele na igreja, dirigindo o culto, né? Como pastor do Braz, né? Pastor dirigente, né? Da congregação do Braz. Mas não tinha idade para saber toda a questão administrativa que era. Na verdade, na época que eu era criança, eu não tinha nem noção disso, né? E o fato é que muita coisa a gente foi saber agora, né? Agora. Então, tudo que eu tenho muito é do que eu ouvi do meu pai, né? E de outros irmãos, né? E o fato é que, assim, que onde eu vou, a gente encontra um irmão que falou, nossa, seu avô me consagrou, seu avô me batizou lá no ano de 1980, tal. Seu avô visitava aqui a gente no campo. Então, esse compêndio de histórias, a gente vai formando a imagem dele, né? Mas, assim, aí, eu olhando hoje, por exemplo, o meu pai, olhando para o meu avô, eu vejo, assim, que cuidar de um campo igual Bauru já é uma coisa muito difícil, é algo muito grande, entendeu? Então, o que ele fez por 30 anos, o meu avô, a gente atribui só pela graça de Deus, não tem outra explicação. Um tempo em que não tinha tanta tecnologia, era tudo, né? Telefone o máximo que tinha. Então, a gente ouve as histórias que ele saía pegando aquela veraneio, tem uma clássica veraneio branca, e ele saía rodando estado fora, entendeu? Para ver as igrejas, abrindo campos, né? E assim, um homem apaixonado pela obra, né? Um homem apaixonado pela obra. Dedicou. Ele não nasceu cristão, né? Ele, detalhe, acho que para efeito de curiosidade, ele nasceu em Barbacena, interior, lá para cima, lá perto de Pontal, uma usina. E aí veio, quando jovem, veio para São Paulo, trabalhava lá como gerente numa tecelagem, e minha avó também trabalhava, na época, né, não eram nada, começaram a se conhecer, minha avó já era evangélica, falou, não, se você quer falar comigo, tem que vir na igreja. Convidou, né? E eu sei que em pouco tempo ele aceitou, pouco tempo ele foi batizado com o Espírito Santo, e aconteceu muito rápido, né? Ele teve um crescimento, quer dizer, numa época em que, querendo ou não, aquela época os irmãos eram mais simples, vamos dizer assim, né? Eles eram, não que não eram cheios do poder de Deus, porque eram cheios do poder de Deus, faziam obra com muito amor, mas em termos assim de estudos eram irmãos mais simples, né? E ele era formado em técnico de contabilidade, então ele começou a ajudar muito na igreja, né? Começou a
a usar aquilo que Deus tinha dado nesse crescimento. Ele teve um crescimento muito grande, né? E ele teve uma aproximação muito grande com o saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, né? Então, teve uma aproximação muito grande, de serem amigos mesmo, assim, companheiros. Então, isso foi muito bom, assim, né? Então, a gente saber que a gente faz parte dessa história toda, né? E um crescimento, né, pastor? todo o crescimento. Muito amigo também do bispo Manuel Ferreira, né? Sempre meu pai sempre conta essa história, que os dois sempre estavam juntos, amigos mesmo, né? Ele e outros pastores, Luiz Gonzaga, outros pastores antigos, né? Que a gente fala que são patriarcas, né? E de uma época que era diferente as coisas, né? Que a obra era feita com... Não vou dizer que hoje não é feita com mais amor, mas era uma época mais difícil, né? Tava no começo, então foram desbravadores aí, nesse Brasilzão aí, de São Paulo principalmente, do Evangelho. Hoje nós recebemos aquilo que ele plantou, né, pastor? Isso é muito gratificante para nós que estamos começando numa caminhada junto com Cristo, de conhecer toda a história, né? De ver da onde partiu e aonde nós estamos hoje, né? O crescimento do campo, o crescimento regional, o trabalho que é feito, que é exercido, isso é muito importante, né? E o pastor, assim, tem conhecimento de que o pastor do Pérez teve participações, assim, nas edificações, outras construções, tanto no Brasil quanto no outro campo. O pastor conhece, eu lembro, assim. A gente ouve muito, assim, ter participações de várias construções, de vários campos, assim, cidades, de estar participando. Participou, sim. Eu de cabeça não vou saber dizer, mas eu sei que ele ia muito para o Paraná, muitos trabalhos lá no Paraná ele ia. Inclusive, meu pai conta que ele fazia justamente essa rota, ia lá, Paraná, e voltava para essa região aqui de Bauru, Agudos, e aproveitava e dava uma olhada nas igrejas. Então, foi abrindo obras de cabeça, realmente eu não sei, né? Dos campos, mas muita coisa foi feita. E no São Paulo mesmo, né? Em São Paulo, o crescimento que ele ficou 30 anos, né? Tanto de igrejas que foram construídas, abertas mesmo no município, era muito grande. E muitas delas o meu pai construiu, fez o projeto de engenharia. Muitas. Sim. Até hoje lá, irmão, às vezes encontra o irmão, eu congrego na igreja, tá lá. Eu que fiz o projeto lá. Pastor, mas eu acho que no final uma das obras mais significativas foi a do próprio templo da Debrais, né? O pastor Lupércio colocou essa obra no coração. Meu pai assumiu o desafio, trabalhava todo dia lá. O campo chegou junto com contribuições, campanhas. Construíram uma obra que, para quem conhece, muito grande, sem nenhum financiamento de banco, só pelas ofertas. Um amor. E tem testemunhos bonitos, né? Meu pai também sempre conta um testemunho, por exemplo, de um obreiro que nunca dizimava, e falava mal. E eles faziam um trabalho por exemplo, de levar o pessoal na obra. Naquela época, a obra era um tapume, e estava sendo feita a fundação, que era 2 lajes para baixo. A obra embaixo é gigante. Você vê para cima é quase o mesmo tanto para baixo. Só que quem estava da rua não via nada, porque só estava tapume. E aí levou aquela igreja, né, que estavam chamando cada domingo uma igreja. O irmão chegou, olhou e começou a chorar. E aí, acabando, ele foi lá no gabinete do meu avô, pediu desculpa. E aí passou a ser o maior contribuidor. Então, assim, porque foi realmente uma coisa maravilhosa, né? Então, e hoje está lá, é um tempo lindo, né? Ainda hoje é muito bonito a gente entra lá e vê toda essa dedicação, esse carinho, né? Agora, a gestão da nossa liderança, o Bispo Samuel, que também tem feito uma ótima gestão, tem cuidado também do prédio, né? Tem feito
as adaptações, as reformas necessárias, e a gente vê como cresceu tudo isso, né? Então, é bonito ver o agir de Deus, é bonito. Pastor, direcionar para o senhor, como que foi a decisão, o senhor tomou a decisão de, não, eu vou assumir esse chamado, eu vou receber esse chamado pastoral. Como que foi na vida do senhor receber? Então, aí vamos continuar ali da infância, né? Vamos lá, pastor, pela liberdade. Quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi algo que eu busquei a Deus, né? Estava justamente na congregação da Moca. Fiquei sabendo de um primo meu que tinha mais ou menos a minha idade e foi batizado. Eu falei, eu também quero. Quero conhecer. Eu quero. E na semana que antecedeu, aconteceu algumas coisas que já era um prenúncio, um aquebrantamento do meu coração, dizendo que aquilo que eu estava buscando, Deus presentearia, né? E então, aquele foi um momento marcante, né? Para mim. Aí, passando os anos, da adolescência, a gente sempre ouvia alguma profecia, algum irmão falando. E, assim, às vezes em lugares que a gente nunca, assim, pessoas que não me conheciam, Não tinha contato, nem sabia quem eu era e falava. Então, coisas assim que foram acontecendo, né? Então, e aí, quando eu fui para Osasco especificamente, realmente foi uma grande mudança, né? Lá por isso que eu falo que toda mudança ela gera uma mudança. Então lá eu comecei a me empenhar mais, né? É isso, como diácono, cooperador. Nessa época eu comecei a namorar minha esposa e a gente queria buscar Deus, essa é a verdade, queríamos buscar, né? E aí servimos lá como diácono e tal. Só que aí veio o casamento, chegou uma época que a gente ficou num dilema, né? Porque tinha que estruturar a vida, né? Então, eu tinha acabado de estudar, tinha que comprar uma casa. E aí fomos deixando um pouco de lado, né? E ficamos aí uns tempos. Eu não falo que eu desviei, mas nesse tempo eu já tinha deixado de querer exercer o ministério em primeiro lugar. Eu sabia da chamada, porque Deus já tinha me falado várias e várias vezes. Já tinha usado várias pessoas, mas na minha cabeça falava, deixa mais pra frente, a hora que quiser Deus vai agir, né? Só que foi um momento ruim, porque assim, eu me afastei do Senhor espiritualmente, esfriei. Mas foi bom porque o Senhor me fez ver muitas coisas quando eu voltei, entendeu? Eu já preguei isso para adolescentes, sempre achava que eu devia fazer por merecer, né? Que se eu tava lá, se tinha esse chamado, eu tinha que partir de mim isso, toda essa capacidade, tudo isso, sabe? Ou que eu tinha mérito em algum nisso. Era algo que eu me cobrava muito por isso, entendeu? Me cobrava. Quando eu voltei pro Senhor, Senhor, esse sou eu. Não tenho nada de bom para oferecer. Tô aqui. Então, tudo mudou. Tudo mudou. E aí, comecei a buscar o Senhor de uma forma muito mais natural, sabe? E foi crescendo muito grande a vontade de servir a Ele. Muito grande mesmo. Coisa que eu não imaginava. Pra você ter uma ideia, então, voltando, fui morar em São Bernardo do Campo, que era um lugar longe, né, da igreja, e que era perto do meu trabalho. Então era aquela coisa, chegava fim de semana, às vezes não dava para ir para a igreja, era corrida, era tarde, lá era mais perigoso. Então sempre arrumava as desculpas, né? Ficava arrumando as desculpas, né?
E aí esse que aconteceu, um afastamento, né? Um esfriamento, né? E só que aí minha esposa voltou a trabalhar em Osasco, ela trabalhava inclusive na igreja lá, como coordenadora do Instituto Teológico. E nessa época a gente teve o nosso primeiro filho, né? E naquela época até a gente falou, não, o filho tá aí, a gente precisa voltar firme na igreja, né? Não podemos ficar com essa, vai um, falta dois, né? E aí a gente até começou a ir em outras igrejas mais perto lá, mas a gente chegou à conclusão que não, que a gente tinha que voltar para a nossa igreja, lá que o Senhor tinha que fazer. E eu, nesse momento, eu voltei, mas, assim, por conta do meu filho, entendeu? Justamente aquilo, eu falei, não, eu tive um crescimento na igreja, eu não posso poupar ele disso. Que pai que eu terei sido? Olha só. Mas eu não queria, assim, você falava, mas não, eu quero voltar, vou exercer o ministério, agora vai, não. Eu só vou lá, vou para a igreja, vou assistir, vou cooperar, mas... para que ele tivesse o crescimento dentro da igreja, viver aquilo que o Senhor viveu. Então, de certa forma, eu estava fugindo do chamado, né? Estava fugindo do chamado. E... Então, quando eu voltei, eu digo assim, eu me mudei de volta de São Bernardo para Osasco. Tomamos essa decisão para morar perto da igreja. E ele falou, vou morar perto da igreja para não ter desculpa de não ir na igreja. Eu não vou mais me sabotar, entendeu? Tomou essa decisão. Tomamos essa decisão. E foi a melhor decisão. Porque em pouco tempo depois, questão de 2 anos, veio a pandemia, né? Então... Foi bem recente, pastor. Foi 2017, 2018, né? E aí veio a pandemia. Eu já era presbítero, né? Mas assim, eu não tava querendo... Estava exercendo... Não era minha prioridade, né? E aí quando eu voltei, logo comecei, meu pai foi me envolvendo e eu falei com Deus, eu não vou negar. Se o Senhor me chama, eu não vou pedir. Mas se me vier, eu também não vou negar, porque eu sei que é a sua vontade. E assim foi acontecendo. E o desejo de servir a Ele, o desejo de buscar, de aprender. Então foi algo muito grande, foi crescendo, né? Então de lá para cá uma mudança muito grande. Na pandemia mesmo, eu ajudei muito lá meu pai, né? Na parte dos cultos online e tal, que também não era algo que não tinha, a gente teve que fazer. Tive que aprender a mexer com câmera, tudo isso, transmissão e tal. E foi aquela correria e teve que se adaptar. Tivemos que se adaptar, então eu acabei ajudando muito meu pai, então foi bom nessa época. E aí quando a gente veio para Gaba-Bauru, o que aconteceu? Aí ficou aquela coisa, mas e agora? Eu ainda trabalho aqui. Estava trabalhando recente lá, né? Só que eu estava de home office, né? Estava de home office, por causa concursado. E aí... Então a gente tomou a mesma decisão, falou, não, se a gente falou que ia se mudar para ficar para perto da igreja, para não sabotar, agora nossa igreja é lá, tem que se mudar. E a gente veio, um mês depois a gente veio, na cara e na coragem, minha esposa. A gente veio, alugou o apartamento, viemos e estamos aí. Então, mas assim, não é fácil, por isso que eu falo, tem renúncias, tem mas assim, hoje eu vejo se cumprir muitas coisas que foram falado lá atrás, e eu vejo que teve uma época que o Senhor falou tanto comigo que eu cheguei a falar assim, porque o Senhor está falando tanto comigo, né? Era como se eu não cresce, né? Mas hoje eu entendo que existe um momento que realmente eu não posso ter dúvida do meu chamado, não posso ter dúvida, entendeu? E estou aqui para ajudar, para trabalhar, para servir, buscar. Hoje, graças a Deus, tenho ajudado nos jovens, que tem sido uma experiência maravilhosa, né? Trabalhos lindos. E hoje eu vejo assim, o Senhor também tem me colocado isso, a necessidade de despertar os jovens para a obra, né? Despertar para eles saberem que se eles não se posicionarem agora também para ser os futuros obreiros, futuros pastores, talvez a gente tenha uma geração que não tenha esses obreiros, né? Pastor,
direcionar para o Senhor, para que o Senhor direcione para os nossos jovens do nosso campo. O Senhor deixa uma mensagem para incentivar, para eles, que eles vão ouvir. Eles vão ouvir aquilo que o Senhor direcionou aqui para eles, para motivar os nossos jovens, né? Porque foi aquilo que o Senhor falou. Nós começou um trabalho tão bonito, um trabalho tão grande, né? Eu agradeço de coração. Eu tomei um susto quando o Senhor ligou para mim lá fazendo um convite. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser? Mas uma frase que o pastor Rogério nos disse, Cristiano, que tudo aquilo que foi colocado na mão dele, ele nunca recusou, ele nunca devolveu. O pastor Renato também falou, né? Que tudo, o Senhor acabou de falar também, que tudo aquilo que Deus colocou na mão do Senhor, o Senhor nunca devolveu. Então, assim, eu já agradeço pelo convite que o Senhor me fez, de estar junto, de estar trabalhando nessa obra maravilhosa. Mas direciona para os nossos jovens, pastor, para que eles tenham o ânimo, para que eles tenham o desejo, a vontade, porque nós tivemos o ensaio antes do nosso congresso, teve a reunião e nós subimos lá para o ensaio, e Moisés, direcionado por Deus, falou, vai virar um culto, e virou um culto, e eu saí de lá de uma maneira com a qual eu não tinha chegado, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Cheguei aqui na igreja, eu testemunhei aquilo que eu vivi lá no dia. Então, assim, é tremendo, pastor. Eu posso direcionar para os nossos jovens e que eles entendam, que eles recebam, porque Deus ele é maravilhoso, Ele vai cuidar em todos os momentos. Hoje está aí, sempre como cuida. Amém. A palavra que eu vou deixar aqui para os jovens, né, é a palavra que Salomão disse, né? Se a gente pensar que Salomão foi o rei, maior rei, mais rico, mais sábio, né? E que não faltou nada no seu reino, mas se você ler o livro de Eclesiastes, você vê um tom meio triste nas palavras dele. Porque na verdade você pode conquistar o mundo todo, mas sem Jesus não tem a verdadeira alegria. E a palavra que ele deixa é: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, que virão os dias em que você não haverá contentamento. Você dirá isso. Então, o que a gente está destinando para o Senhor Jesus? Com base no meu testemunho, eu estava querendo destinar os meus últimos anos, mas eu percebi que o Senhor merece a primícia dos meus anos, a primícia do meu tempo. E o resto, Ele mesmo fala: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jovem, o Senhor te chamou, é agora, é agora. O Senhor quer te usar, é agora, poderosamente. E a gente tem testemunhado isso, a gente tem visto isso, e é essa palavra que eu tenho transmitido para os jovens por onde eu tenho passado. Pastor, eu agradeço. Cristiano. Bom, gostaria também de assim, acrescentar. Eu estou ter sido bastante comovido essa parte aí de, não sei se eu posso considerar, pastor, uma tradição, mas uma alegria imensa de saber de onde que está vindo a sua linhagem, de onde que está vindo a caminhada do Evangelho. E a gente analisando lá, desde a vida do pastor do Pércio, vindo, dando esse seguimento, dando esse entendimento, assim, é uma coisa ímpar que a gente pode considerar. A gente olha e vê que a cada dia, como o pastor já comentou em alguma situação, que a cada dia que passa está mais difícil acontecer isso. De pai, de avô passar e haver essa sequência. Como que vai haver pregadores? Como que vai haver se não dá sequência no Evangelho, se não dá sequência na caminhada? Você não tem quem mostre, não tem quem pregue, você não tem quem direcione. O que eu tenho percebido, só para terminar aqui, que eu acho que já deu tempo, mas é que existe duas coisas, né? O Senhor geralmente
abençoa a linhagem, porque é uma forma de bênção. Não tem nada mais honroso nesse mundo do que servir ao reino. Então ele abençoa aqueles que é fiel, chamando a próxima descendência. Mas é chamado, não é herança. É chamado individual de cada um. Mas eu tive o privilégio de poder ter o meu avô e o meu pai, ter ensinamentos, exemplos bons próximos de mim, entendeu? Mas assim, é chamada, é individual, não tem jeito, não é herança. Não é algo que foi passado de pai para filho, é algo assim de acontecer, de se dedicar, e o Senhor... E é o Senhor que chama, é Ele que chama. De ter vivido, mas é o individual do Senhor com Deus. É isso mesmo. Agradeço por isso. Pastor, nós temos um direcionamento do nosso pastor Rogério, ao finalizar o programa. Nós olhamos lá para câmaras e dizemos: fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Então, o Senhor faz as honras para nós. Amém. Quero agradecer mais uma vez, né, Cris aí, Branco, Kleber. Fique na paz, fique na bênção, que o Senhor Jesus continue sobre suas vidas.